Boa noite a todos. Retornando então ao nossa aula. Hoje é dia 29 de abril. Nosso assunto é orçamento de capital. Falávamos a respeito de payback. Vou só fazer a correção de um exercício que eu passei antes do intervalo, mas a gente já vai dar continuidade, né? Mostrar outras formas, outros métodos que são utilizados para analisar investimentos, né? E como diz o nosso próprio nome, né? A questão do orçamento de capital. Então, vamos lá. Ó, o que nós temos aqui, né? No momento, 0 é só o valor, né, das saídas. Momento 1 é o valor do que a gente tem de recebimento mais o saldo anterior. Com isso, né, vocês vão... Opa. Com isso, vocês vão observar o seguinte, ó. Que, na verdade, o investimento se paga bem direitinho, ó, no final do ano 3, ó, zerou. Então, né, repetindo aqui o cálculo, ó. No ano 1, 200 mil que era o saldo, né, mais 50 mil positivo. No ano 2, 150 mil negativo, mais o que teve de entrada. No ano 3, 100 mil negativo, e daí vai somar com 100 mil positivo. Zerou. Beleza? Então, esse payback aqui é de 3 anos. Exatos, 3 anos. Em 3 anos o investimento se paga. Beleza? Vamos agora para a continuidade do nosso assunto. Bom, antes da gente entrar no próximo cálculo, né, vou só trazer ali a questão do conceito da taxa mínima de atratividade. O que é taxa mínima de atratividade? Vocês vão ver algumas vezes, a gente já viu esse conceito, né, mas só para frisar, conceitualmente, a taxa mínima de atratividade, né, tem a sigla aqui TMA, também denominada de taxa de desconto, ou custo de oportunidade. Então, você diz assim, professor, já sei, é o I da calculadora, é a taxa que eu coloco, é o custo do capital. Isso mesmo, é o custo do capital, que aqui ele chama, né, de custo de oportunidade. Pode ser definida como a taxa de juros que o capital seria remunerada numa outra melhor alternativa de utilização, além do projeto em estudo. Aqui ele está querendo dizer assim, ó, talvez, você vai pegar no banco, é o custo do capital. Talvez o sócio do recurso que você poderia escolher outro investimento, né? Se fosse pessoa física, o cara vai dizer, eu aplico numa operação de DI, eu tenho tanto de retorno, então tem que dar um retorno maior do que numa aplicação num fundo, né? Ou num depósito interbancário, beleza? É tipo isso, essa é a ideia, né? Que é o I da calculadora, tá? Então agora a gente vai aprender como fazer o cálculo de valor presente líquido. O que é valor presente líquido? Ele também é chamado de valor atual líquido. Geralmente vocês vão aprender como VPL, valor presente líquido, tá? VPL. Pode ser considerado um critério mais rigoroso e isento de falhas técnicas. E, de maneira geral, ele é tido como o melhor procedimento para a comparação de projetos diferentes, mas com o mesmo horizonte de tempo. Então, aqui é importante é o seguinte, ó, eles têm o mesmo período. Por quê? A gente vai ver outras formas de calcular quando eu tenho períodos diferentes. Como assim, professor? Eu tenho um projeto que se paga em 3 anos, o outro projeto se paga em 6 anos, como é que eu faço? Um projeto se paga em 10, o outro, né? Então, assim, não que se paga, desculpa, que o fluxo dele é um fluxo menor, né? Então, assim, vou dar um exemplo da máquina de novo. Tem máquina que, por exemplo, passados lá os 10 anos, a máquina virou sucata, ela não tem como continuar. E um outro equipamento poderia aguentar até um período maior, né? Trabalhando. Então, você vai ver que a gente tem outros critérios para analisar. Mas o valor presente líquido ele é bem bacana. Então, se eu tenho o mesmo período ali de tempo para analisar, a gente vai ver qual que é mais interessante. Então, ele traz a fórmula. Não se preocupem aqui, a fórmula, a princípio ela dá uma assustada, mas ela é bem simples, eu vou mostrar para vocês. Qual que é o critério de seleção ali de valor presente líquido, tá? Ele vai dizer assim, ó, se o valor presente líquido for maior do que 0, o projeto deve ser aceito. Ou seja, você fez o cálculo, deu um valor positivo,
deu R$1 milhão positivo, ou seja, pagou todo o investimento e ainda sobrou 1 milhão. Vale a pena investir? Com certeza. Deu 10 mil positivo. Deu 10 mil positivo, pagou todo o projeto, considerou o valor do dinheiro no tempo, ainda sobrou 10 mil. Vale a pena. Se ele zerar, que é o que ele traz aqui abaixo, ó, ele traz assim, ó, se o projeto zerar, aí ele é tido como indiferente, aceitar ou rejeitar, tá? Então, nesse caso, se desse zero, a gente poderia dizer que dá ainda para aceitar. Só que o que acontece? O que acontece é assim, ó, o que foi investido, ele paga todas as despesas, ele considera o valor do dinheiro no tempo, só que não sobra nenhum real, tipo, não sobrou nada, efetivamente, tá? Mas dá para aceitar. Agora, se o VPL for menor do que zero, ou seja, ele der um número negativo, né? O VPL, que nem a gente falou, ele é medido em unidades monetárias, né? Então, se o cálculo é todo em reais, se for em dólar, né? Euro, né? Ou Libra, né? Enfim, o que acontece? Se o resultado for negativo, significa o quê? É tipo que nem o pessoal fala popularmente assim, o cara tá pagando para trabalhar. Tipo, como é que é pagando para trabalhar? Tipo assim, o cara faz todo o investimento e ele não tem retorno. Ainda ele tem que tirar do próprio bolso para conseguir compensar, tá? Então, nesse caso, o projeto deve ser rejeitado. Então, se tanto ele for positivo ou quando ele zerar, dá para aceitar, né? Vale a pena, é viável. Se o resultado for negativo, não. Aqui, a gente tem só uma representação, quer dizer, a gente tem uma representação gráfica que ele mostra a respeito do valor presente líquido. Ele é bem interessante, a gente vai aprender a calcular, tá? Mas assim, ó, o que ele mostra? Ele mostra assim, ó, no gráfico, né? Quero que vocês compreendam o gráfico. Ele mostra o seguinte, ó, que um projeto, se ele não tivesse nenhum custo de capital, a pessoa fez o investimento e ele tem um retorno. O que ele está dizendo aqui é que o retorno é R$500 mil superior ao investimento. Eu não consigo ver quanto é que é o investimento aqui, tá? Talvez se eu pegasse os outros valores conseguisse, né? Mas aqui, o que eu consigo ver é o seguinte, que o que ele tem de retorno a uma taxa zero é de R$500 mil, além do que ele investiu. Então, assim, vou dar um exemplo hipotético. A pessoa investiu 1 milhão. Ele teve um retorno de 1,5 milhão. Pegou, né? Subtraiu desse 1,5 milhão 1 milhão, sobrou 500 mil. É isso. Agora, olhem que interessante. O efeito da taxa mínima de atratividade, do custo do dinheiro no tempo. À medida que a taxa de juros vai subindo, ó, 4, 8, 12, 16%, à medida que essa taxa de juros vai subindo, essa ideia de lucro que o cara tinha, deu 500 mil a mais, ele vai diminuindo. Por quê? Porque tem que pagar essa taxa de juros. Então, quando ele chega a 12%, ele só, de 500 mil, ele só tem um retorno de 18 mil. E quando chega a 16, esse retorno ele é negativo, ele não se paga. O projeto deixa de ser viável, ele não se paga. Então, o que a gente observa? Por isso que é tão importante, que a gente observa que por isso que é tão importante quando nós falamos a respeito de custo de capital e tentar buscar reduzir ao máximo o custo do capital, buscar outras fontes, né? A gente vai falar sobre fontes de financiamento, né, com as operações bancárias, e outras opções, né? Mas por isso que é tão importante. Por quê? Porque num projeto que podia dar 500 mil de retorno, dependendo, ficou negativo. Ou deu 18 mil, o cara vai dizer, pô, 18 mil nem compensa, né? Então ali, compensar compensa, né? Mas a ideia de noção de valor, assim, dá uma murchada na pessoa. A taxa interna de retorno, isso é um outro cálculo, a gente vai fazer um e vai fazer o outro, vai aprender hoje, tá? Um outro cálculo é chamado taxa interna de retorno. O que é a taxa interna de retorno? A taxa interna de retorno, ou simplesmente taxa de retorno, é a taxa de desconto que equaliza o valor presente dos benefícios, receitas e dos custos, despesas de um projeto de investimento. Professor, não entendi esse conceito. Beleza.
O que eu quero dizer é o seguinte, o que que é? Ele pega, eu vou voltar uns slides para que vocês entendam. Ó, tá vendo esse fluxo aqui, ó? Eu tenho um fluxo de 20 mil de investimento, né? Uma saída de 20 mil, e daí ele vai tendo vários meses de retorno, ó. E lá no final ele ainda vende por 100 mil a sucata. O que que faz o valor presente líquido? Ele vai trazer tudo ao momento zero, ele vai pegar R$ 1.000, trazer a momento zero. Ele vai pegar esses 4 mil aqui no ano 7 e vai trazer até o momento zero. Vai trazer cada um desses valores e vai somar todos eles. É claro que a pessoa receber 11 mil daqui a 10 anos corresponde a um valor muito mais baixo hoje em dia. Ele vai trazer um desconto, né? Vai descontar esse valor. Vai somar todos esses valores e vai verificar. Se considerado 20 mil negativo e a soma de todos esses valores trazidos a valor presente, se o valor der positivo, o valor presente líquido vale a pena investir. Foi o que a gente acabou de falar. Depois eu volto ali naquela questão da fórmula. O que que faz a taxa interna de retorno? Pensem como se fosse uma balança isso aqui. De um lado aqueles 20 mil e do outro lado o fluxo. Ele vai colocar a taxa de juros que vai equalizar ou vai equilibrar. Vou voltar lá no slide. Ó, aqui a fórmula. Ó. A fórmula o que que é? É o somatório de todo o fluxo no tempo lá, dividido cada um dos fluxos 1 mais I elevado ao T. Então, por exemplo, aquele R$ 1.000, né? 1 mais a taxa de juros que ele não tinha, né? Elevada ao ano 1. R$ 1.000 no ano 2, elevado aqui a 2. E vai somando cada um deles, tá? A gente vai ver mais adiante. É feito tudo na calculadora no Excel, então ele é muito mais simples. Ninguém precisa fazer isso aqui na mão. A gente vai mostrar, mas ninguém faz isso aqui na mão, tá? Beleza. O VPL, a gente tá vendo aqui. E aqui, se a gente fosse observar, a gente conseguiria descobrir a taxa interna de retorno. Como assim, professor? O gráfico fala sobre VPL. A taxa interna de retorno é justamente aqui, ó, quando ela encosta na linha. Lembra que a gente falou? Valor presente líquido é em valor, a taxa interna de retorno é em percentual. Quando ele encostar na linha, ele significa que ele equalizou uma taxa para as saídas e as receitas ficarem iguaizinhas e zerar. Então aqui, ó, vai ter um percentual que vai levar esse VPL a zero. Isso que é a taxa interna de retorno, tá? Então, aqui, ó, taxa interna de retorno em 12,62, tanto as receitas quanto o investimento, eles se equalizam. E qual que é o VPL nesse valor? Aqui está fora de coisa, tá? O VPL vai dar bem certinho zero, tá? Então, como é que eu avalio se o investimento vale a pena ou não vale a pena? Se a taxa interna de retorno for maior do que o custo de capital, você tem que pagar 12% de juros e você tem um retorno de 20%, vale a pena? Vale. A taxa de juros o custo do capital é 15%, você tem um retorno de 25%, vale a pena? Vale. A taxa interna de retorno é 12% e o custo é 12%, vale a pena? Empatou. Vale a pena? Dá para aceitar. Tá? Então, se diz assim, que dá para aceitar o projeto, que ele é aceitável. Por isso está escrito ali, ó, é indiferente. Agora, se você vai buscar um empréstimo no banco para pagar 14% de juros e você tem um retorno de 12%, a conta não fecha, né? Você vai ter que pagar 14 para o banco e o retorno que você tem é de 12, a conta não fecha, então o projeto é inviável, tá? Beleza. E agora a gente vai aprender como é que se calcula. Lembram aquele... Ó, aqui tem um fluxo, né? Que a gente pode fazer o cálculo. Eu vou colocar aqui o Excel e a gente vai... Ou vou colocar primeiro a calculadora HP e a gente vai fazer a conta. Eu vou, num primeiro momento, mostrar o que está sendo, o que está aparecendo na tela para vocês, ok? Só que isso que nós estamos visualizando, a gente calcula de uma forma muito mais fácil, beleza? A gente calcula de uma forma muito mais fácil. Quero só explicar o que é essa conta aqui, ó.
E vou pedir, se vocês puderem, né, já aproveitar e pegar a calculadora HP de vocês, que daí já ajuda bastante na questão de vocês praticarem, né? Ó, eu reduzi aqui a calculadora. Sim, com o caos, né? Hum. Ó, eu vou abrir e daí a gente faz ele a conta. Ó. Vamos pegar assim, ó, quer ver, ó? Vamos pegar assim, ó. Querem pegar qual o número primeiro? Vamos pegar. Vou começar de baixo para cima, só para ser mais divertido. Ó, a taxa de juros é 16,5. No ano 4, teve 9 mil. Só que o objetivo é assim, ó, 9 mil daqui a 4 anos é uma coisa. Eu quero trazer tudo, que nem está mostrando aqui, ó, para valor atual. Então, 9 mil daqui a 4 anos, considerando uma taxa de juros, quanto seria hoje? Juros compostos. Tá? Então, vou botar aqui na calculadora para vocês verem. Ó. Vou fazer com vocês, ó, 9 mil, valor futuro, taxa de juros, 16,5. 4 períodos, porque é período anual, tá? Corresponde a 4.885. Então vamos ver ali o material que a gente tinha antes. Ó, 4.885. Como assim? Seria o mesmo que o processo inverso, né? Como o processo inverso? Seria o mesmo que você ter 4.885 no dia de hoje, deixasse rendendo juros compostos de 16,5 ao ano, em 4 anos você teria 9 mil, que nem a gente acabou de calcular, tá? Você teria 9 mil. Então, nosso objetivo é verificar se o projeto é viável. Então, a gente vai trazer cada um dos fluxos para o dia de hoje. O outro valor que ele mostrava era o valor de 11 mil. Opa, fiz errado. Era o valor de 11 mil no ano 3, não era isso? Então, basta eu botar 11 mil. O resto dos dados já estão salvos, né? A taxa de juros já está salva. Basta apertar PV. 11 mil daqui a 3 anos, né? Corresponde a 6.956,89. Vamos ver ele na calculadora. Ó, 6.956,89. O que acontece é o seguinte. Como é que é o cálculo do valor presente, né, líquido? Ele faz assim, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Ele faz assim, ó. Vou botar a seta mais para o lado. Se eu quero calcular o valor presente líquido, eu pego, né, os 30 mil negativo. Eu pego, aqui eu já estou pegando o valor presente, vocês estão vendo na tela, né? 12.017,17, 9.578,37, 6.956,89, 4.885,84. Se eu somar tudo isso, lembrando, o primeiro é negativo e o resto é positivo, ele vai me dar o seguinte resultado: 3.438,27, né? Então, significa assim, ó, mesmo considerando o valor do dinheiro no tempo, foi resultado positivo. Vale a pena esse investimento? Sim. Se eu não tivesse utilizado o fluxo descontado, se eu tivesse pegado os valores originais, né? Ó, se fosse o valor original, vou botar original aqui, já que eu não botei lá descontado nem nada. Original, tá? Se eu tivesse pegado assim, ó, os 30 mil, 14 mil, 9 mil, na verdade, esse fluxo aqui, ó, na verdade, esse fluxo aqui daria
17 mil. Viram a diferença? O que a princípio, né? Se você bota assim, sublinha, ó, isso aqui vai dar 47 mil, né? Para bater a 17. Então, assim, ó, algo que daria 17 mil, considerando o valor do dinheiro no tempo, deu só 3.438. Professor, é assim que a gente faz a conta? Não, não, tá? A calculadora HP, ela tem uma função específica, né, para que a gente calcule. Então eu vou mostrar para vocês como é que é feita essa conta. Eu vou abrir a calculadora HP, vou pedir só para que vocês, ó, só para vocês guardarem na memória, né? Eu tenho aqui, ó, 30, 14, 13, 11, 9, beleza? E a taxa de juros é 16,5. Vou botar aqui na calculadora. Se a gente esquecer os números, a gente abre de novo. Então, ó, vou abrir o bloco de notas também. Só que eu acho que eu vou botar o bloco de notas, eu acho que ele vai... Cada vez que eu digitar no bloco, ele vai... Na calculadora ele vai sair, né? Mas eu vou anotar aqui. Vou mostrar para vocês, depois eu faço a anotação, tá? Ó, então assim, ó. O que a gente vai fazer? Como é que é feito o cálculo do valor presente líquido? É utilizado essas funções azuis aqui da calculadora, ó. CFO, CFJ, NJ, o I é o mesmo I, tá? Então vamos lá, ó. O valor do investimento inicial é o CFO. E o fluxo é o que tem o J, essas funções azuis. Como é que eu faço para ativar a função azul? Eu aperto no G da calculadora. Aí eu ativo a função azul, tá? E daí eu vou anotar todo o fluxo. Então, assim, a gente não faz de um em um que nem eu fiz. Ah, daqui a 4 anos vai dar quanto? Daqui a 3 anos vai dar quanto? Não, a gente só bota a sequência do fluxo. Então, o fluxo é o seguinte, ó. Zerar a calculadora, função registro. Aí, 30 mil. CHS, para deixar negativo, né? G, CFO, valor do investimento. Primeiro valor, 14 mil. É 14, né? Deixa eu dar uma olhada. 14, 13, 11, é isso? Deixa eu ver. 14, 13, 11, 9. Beleza. Então, o 30 mil a gente lançou. Depois. Por que que não... Ah, agora foi vários. Tá. 14 mil. G, CFJ. 13 mil. G, CFJ. 11 mil. G, CFJ. 9 mil. G, CFJ. Botei todo o fluxo, beleza? Coloca a taxa de juros, 16,5%. E agora eu pergunto, qual que é o valor presente líquido? 3.438. Legal? Vou fazer de novo, ó. Função, registro. Paguei tudo. Começar de novo, ó. 30 mil, primeiro valor é negativo, então eu aperto o botão CHS. Aí depois, G, o CFO aqui, ó, que é o momento zero, né? 30 mil. Depois, 14 mil, G, CFJ. Próximo número, 13 mil. G, CFJ. 11 mil. CFJ, 9 mil. Taxa de juros, 16,5. E FNPV. Legal? Esse cálculo que a gente acabou de fazer, ele é bastante
muito, muito, muito utilizado, e ele está relacionado à análise de investimentos. Então, assim, ó, vale a pena fazer o investimento? Você tem planilhas enormes, né? E lá no final ele vai fazer o cálculo, tá? Ele é bem bacana. Se vocês me permitirem, deixa eu dar só um minuto, eu quero mostrar um exemplo aqui para vocês bem legal, que a gente não vai, a princípio, trabalhar nesse nosso conteúdo, né? Mas eu quero mostrar para que vocês tenham uma noção que daí quem vai trabalhar vai ser o professor da próxima fase, sabe? Não sei se ele vai trabalhar esse exercício, né? Ele vai trabalhar o exercício que ele achar que melhor convém, né? Não sou eu que vou decidir por ele o que ele acha que é interessante. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é um cálculo bem legal. Deixa eu só diminuir aqui. E ele está relacionado a uma operação. Ele está relacionado a uma operação de compra de um imóvel e venda. Isso aqui era de um autor. Eu fiz a planilha, eu trabalhei com o pessoal de análise de investimentos e trabalhei com uma turma que eu lecionei também na pós. Bem legal. E aí o pessoal ficou assim alucinado, né? Porque o que acontece é o seguinte, vocês viram nas outras aulas que a gente foi conversando, que às vezes, a princípio, o cara faz a conta e diz assim, pô, mas o retorno que você tem com a alocação não é tão expressivo, né? É claro, as taxas de juros caíram muito, mas antes as taxas de juros eram altas e tipo assim, compensava muito mais ter o dinheiro no banco, a princípio, do que a questão do imóvel, o percentual da alocação. Então, esse é um exercício aqui, ó, que o cara fez um investimento, né? Ele adquiriu um imóvel de 100 e poucos mil, ele paga o ITBI, ele paga a escritura, ele paga tudo. É claro que os valores são mais baixos, né? Se fosse atualizar hoje, mas era bem legal porque era do exercício. E ele tem uma valorização. Ele vai pagar o 15% do ganho de capital e ele tem quanto que é o valor do aluguel mensal. E o que é legal das contas aqui do exercício, deixa eu puxar a planilha para cá. E o que é legal do exercício é que ele tem assim uma correção do aluguel, ele tem um desconto de pontualidade, né? Esse desconto de pontualidade existe na prática, mas no direito eu já comentei com vocês que não é possível, né? Mas é bem legal para trabalhar. Tem o condomínio e ele traz situação onde que o imóvel ele não fica, ele tem alguns meses que ele fica sem morador e ele fez a conta, beleza? O que é bacana aqui no exercício? Fez toda a planilha, aqui embaixo eu já não enxergo nada. E daí, ó, é aqui mesmo. Aí o que é feito, ó? Eu tenho, né? Deixa eu só puxar aqui para mim conseguir enxergar essa planilha que eu queria mostrar. Só um pouquinho. É essa mesmo. Ó. Aí o que ele tem? Ele tem tipo a tabela, ó, mostrando o seguinte, ó. Quanto que foi de aluguel, quanto que ele pagou de seguro-incêndio, quanto que pagou, né? Quanto foi a administração, os gastos aqui, ó, IPTU, aqui, ó, o valor do investimento inicial, porque no ano 1, ó, no ano 1, ele comprou o imóvel, pagou em dinheiro, ITBI, FUNREJUS, a escritura, registro de imóveis, certidões e outros gastos. Aí ele investiu 142 mil. Aí ele tem um retorno, ó. Ele tem um retorno no ano 1. O que é o retorno no ano 1? É o valor que ele recebeu de aluguel, receitas aqui, ó, seguro, IPTU, menos os gastos, que ele desconta, né? O IPTU não vai para ele, então aqui soma, aqui subtrai. Aqui soma, aqui subtrai. Só para fins de acompanhamento, né? Mas olha que interessante. Ele lançou o imposto de renda, tá? E ele nem fez aqui já está considerando que ele tem uma outra renda, então jogou direto aqui os 27,5, tá? Aí tem os gastos aqui de condomínio. Que gasto é esse condomínio? Porque o imóvel ficou desocupado, então teve um momento que ele teve que pagar.
E olha que interessante, ó. Investimento é o ano 0, ano 1, retorno, ano 2, retorno, ano 3, ano 4, ano 5. No ano 5, ele ainda tem, ele vendeu o imóvel por 216 mil, ele pagou 135, vendeu por 216. Aí ele vai pagar 15% de ganho de capital, vai ter uma saída. No final, o líquido deu 208. Então, o que nós estamos fazendo na nossa disciplina é pegar esses valores aqui embaixo, ó. Esses aqui, ó, ano 0, ano 1, 2, 3, 4, 5. E a gente está fazendo isso aqui a conta, ó. Deixa eu pegar ali de novo. Ó, o que a gente está fazendo é só pegar esse fluxo aqui, ó. Só o resultado, tá? Mas que nem a gente viu no exercício, isso tem toda uma base, tem vários cálculos, ou os cálculos da indústria, né? Trabalhou os cálculos. E daí depois ele fez o quê? Ele pegou e fez o cálculo do valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Então ele verificou o seguinte, ó, com todas as despesas e tudo mais, ter comprado apartamento, isso pagando imposto de renda, tudo direitinho, tudo legalizado, por 135, vendendo por 216, perdão, pagando imposto de renda todos os anos, porque o cara jogou na pessoa física, pagando ganho de capital, imposto, mesmo assim, valeu a pena, ele recebeu 23 mil, tá? 23.135. Como exemplo. Legal? Bem interessante, né? A gente não vai precisar fazer esse cálculo na aula. Eu, na aula, eu faço pelo seguinte. Eu mostro como você monta a planilha, que depois ela serve para tudo. A gente comentou num outro momento em off, né? Que daí depois você atualiza. Deixa eu tirar aqui. Isso aqui, ó, esses azulzinhos aqui, você consegue alterar, ó, os valores, tudo, e a planilha está toda automatizada. Beleza? Salvar, não. Então, eu vou mostrar para vocês como é que é a fórmula. Ó, aqui, no material de vocês, vocês têm a fórmula para fazer, né, a operação. Ó. Então, aperta o F, né, e pode apertar o financeiro para pagar, ou função registro, e depois os lançamentos, ó. O primeiro lançamento, 30 mil CHS, GCFO, depois o fluxo todo com CFJ. Coloca a taxa de juros e aperta a função, né, F, que é o laranja, NPV, que ele está aqui, ó. O NPV, ó, está escrito aqui em laranja, aqui, ó, está escrito NPV aqui, ó. Por que está escrito NPV? Porque na calculadora tudo é em inglês, né? E daí vem de net, que é líquido, né? Net Present Value. Net Present Value. Valor presente líquido. Beleza? Vamos mostrar no Excel? Então é comigo? Mande um alô ali no WhatsApp se vocês estão comigo aí. Beleza, a Letícia está presente. Obrigado, Letícia. Obrigado, Matheus. Ó, obrigado, Júlia. Então, vamos fazer a conta aqui, ó, considerando aqui vou até apagar aqui para não dar confusão. Considerando aqui o fluxo, tá? Vou mostrar como é que é feito o cálculo. Aqui, a calculadora... Pode falar, Natasha. Não, era só levantar a mão? Beleza. Ó, aqui, a calculadora, o Excel, perdão, ele na fórmula para valor presente líquido, beleza? Tranquilo, tranquilo. Para valor presente líquido, vocês vão ver que tem que fazer um procedimento um pouquinho, é bem simples, né? Mas você informa de um... Vou mostrar para vocês como é que faz a conta, tá? Vocês viram como é que faz na calculadora HP. Vou mostrar agora aqui no Excel, tá? No Excel, ele diz assim, você vem aqui em fórmulas, né? Aqui em fórmulas. Aí eu boto, né, a financeira. Para falar bem a verdade com vocês, eu vou fazendo isso aqui tudo de cabeça, porque eu não enxergo, e o DataShow, aqui ó, tinha que dar uma reguladinha só. Taxa de juros, 16,5%.
Valor 1. O que acontece? Ele não tem o valor no momento zero. Então, para vocês calcularem o valor presente líquido, vocês vão pegar do momento 1 até onde for, né? E vão dar um ok, beleza? Por quê? Porque daí eu tenho que vir aqui, ó, e somar, aqui no final eu tenho que vir aqui e somar o valor do investimento. Acho que eu dei um espaço, acho que vai dar erro, né? Não, deu bem certinho, ó. Somar o valor do investimento, tá? Deu bem exato, igual a conta. Viram que fácil? Por quê? Olhem só, olhem só. O cara faz no Excel, a pessoa faz no Excel e tá feito. Como assim, professor, que tá feito? Ah, o ano 2 deu 15 mil. Tá vendo? Já mudou, ele já mudou automático. Ó. O ano 3 também deu 15 mil. E daí ele vai fazendo as contas, né? Então, assim, ó, o Excel, hoje em dia, até o celular, o cara tem o Excel, tem o Excel na internet, né? Então, facilita bastante. Vou fazer um cálculo novo para vocês verem como é que eu fiz, tá? Ó, vou lá, né? Funções, pode pegar todas as fórmulas aqui, né? Ou se não, já entra direto aqui na fórmula na financeira, ó. Função financeira, vocês vão ver uma função chamada VPL. VPL. Qual que é a taxa de juros? 16,5%. Valor 1, ele não tem valor zero, ele só começa do valor 1. Então, do valor 1 até o último valor. Dá um ok. Ele disse o fluxo, ele trouxe o fluxo descontado desde o momento 1 até o momento 0. Só que para mim calcular o VPL, eu tenho que somar aquele investimento, aquela saída de dinheiro que ele teve antes. Somei e ele achou o VPL. Beleza? Vamos fazer uma conta? Ver como é que vocês se saem? Vou dar um tempinho. Vamos botar a conta aqui, ó. Vamos botar assim, ó. Opa. Vou apagar aqui. Ó, vou apagar tudo aqui. Vamos considerar assim, ó. Nem vou fazer com muitos meses, dá para fazer aqui igual, né? Vamos considerar um investimento de 200 mil. No primeiro ano tem um retorno de 70 mil. No segundo ano tem um retorno de 75 mil. No terceiro ano tem um retorno de 130 mil. E no quarto ano, 120 mil. E aqui ficou 13 mil, né? Beleza. Calculem então o valor presente líquido. Vou dar um tempo para que vocês calculem. Vamos botar aí uns 4 minutinhos, pode ser? Daqui uns 4 minutos a gente faz a correção em conjunto aí. Vamos ver quanto é que dá o VPL.
Já chegaram no resultado? Quanto que deu de vocês? Como é que ficou? Como é que ficou de vocês? R$62.707. Vou fazer o meu aqui, vamos ver como é que vai dar, então. Deixa eu só voltar. Alguém teve um resultado diferente? Não, vamos ver lá. Ó, lá no Excel vai em fórmulas, financeira, DST-VPL, a taxa de juros, 16,5. A taxa de juros também eu boto numa célula, né? Aqui a gente não botou. Mas geralmente bota numa célula, que daí já... Aí você consegue mudar a taxa e também já vai fazer automático o resultado, sabe? Aqui até já dá para fazer aqui também, ó. Olha, não dá, pensei que ia dar certo, já ele já não deu, usou erro ali. Beleza. Eu acho que o resto estava certo ali, né? Não olhei ali. Isso. Aí somo o valor do investimento inicial e 62.707,87. Beleza. Agora, vou mostrar para vocês qual que é a ideia da taxa interna de retorno, tá? Qual que é a ideia da taxa interna de retorno? Vamos voltar lá para a apresentação. Então, beleza. Aí aqui, ó, ele diz como é que faz o cálculo da taxa interna de retorno. Que na verdade, nada mais é do que você apertar mais um comando na calculadora. Quer ver, ó? Vamos fazer essa conta aqui, ó. Vamos fazer essa conta aqui na HP. Deixa eu abrir ela aqui, ver se eu consigo abrir ela com o Excel aqui. Ver se eu consigo reduzir sem distorcê-la demais. Tentar ampliar ela aqui um pouco. Aparecer os botões. Aparecer os outros também. Beleza, acho que vai dar certo, ó. Vamos fazer aqui no Excel nossa conta, ó. Fechou. Ó, vamos fazer essa conta que está aqui para dar uma praticada na HP, tá? Apaguei função, registro, apaguei tudo. 200 mil. CHS, G, CFO. Próximo valor, 70 mil. G, CFJ. Próximo valor, 75 mil. Opa, tem zero demais aí. G, CFJ. 130 mil. G, CFJ. E 120 mil. G, CFJ. Então, bota a taxa de juros, 16,5. Professor, se eu não botar a taxa de juros, era como se ele somasse e subtraísse os valores a uma taxa zero, beleza? Então, se você não botar a taxa, ele vai fazer o cálculo como se fosse a soma e subtração só. 62.707,87, beleza. Calculamos o valor presente líquido, certo? Todos os dados estão armazenados na calculadora. A gente acabou de fazer a conta, a gente achou 72. Basta apertar duas teclas para descobrir a taxa interna de retorno. Eu aperto F e daí eu aperto IRR, 29,84. Então ele diz assim, ó, a taxa interna de retorno é 29,84%. O custo para fazer esse investimento foi 16,5 e a taxa interna de retorno foi 29,84. Vamos mostrar no Excel. No Excel é taxa interna de retorno.
Como é que eu calculo a taxa interna de retorno? Tem uma função chamada TIR, taxa interna de retorno. TIR, taxa interna de retorno. Só precisa botar os valores. Nesse caso, pega o valor desde o momento zero, beleza? Coloca todos. Não precisa botar a taxa de juros. Por que não precisa botar a taxa de juros? Porque ele vai calcular o fluxo. Não importa o custo do capital. Ele vai somar, vai considerar só o fluxo, ele vai considerar aquele fluxo, né? Ele vai botar numa balança os valores negativos e positivos e vai descobrir qual que é a taxa. E daí ele achou, professor, deu diferente, claro, porque ele arredondou, né? Se a gente botar aqui, ó, mais casas decimais, 29,84, beleza? Então, assim, ó, vimos como calcula no Word nunca, né, professor? Vimos como a gente calcula no Excel e a gente viu como calcula no HP, tá? E a gente viu como é que a pessoa calcularia também até, né, se fosse na cara e na coragem, aqui na raça, ele pode pegar cada um dos fluxos e trazer a valor presente, né? Dá para fazer cada um deles, né, e trazer ele a valor presente. Só que assim, ó, o que eu queria falar para vocês, já comentei assim em outro momento. Na minha época de graduação, eu tive uma pessoa que também estava fazendo a graduação em outro curso. E daí o professor ensinou a fazer na calculadora, botar as fórmulas. Como assim, professor? Ah, é assim, ó. Pega esses 120 mil, né, e divide ele por 1 mais a taxa, que é 0,165, né? E esse valor aqui vai ter que ser elevado à quarta. É isso. Não, isso não é um elevado, tem que ser o outro símbolo. Elevado à quarta. Aqui, elevado à quarta. Aí ele faz a conta, ó. Devo ter feito errado aqui, né? Porque não deve ser tão baixo. Porque eu não botei, faltou parênteses aqui. F2. Aqui. E ali tá 12 mil, tá vendo que tá 12 mil ali, pessoal? Por isso também tá diferente ali. Tá 12 mil, ó. E aqui tem que ser 120 mil, tá? Então, 120 mil daqui a 4 anos vai dar 65 mil. Assim como, lembra daquela outra conta que a gente tinha? Que era 9 mil? Tá vendo? Então, assim, ó, essa é a fórmula. É o valor do fluxo, 1 mais a taxa, elevado, né, a 4, porque está no ano 4. Como é que seria o outro, professor? Quer ver, ó? Só para vocês entenderem o que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo aquela conta que a gente fez antes, ó. Quando a gente começou a nossa brincadeira. Lembram dessa conta? Então, assim, ó, dá para pegar tudo e fazer tudo na base da fórmula. Será que é isso? Será que eu fiz direitinho o cálculo? Vamos ver. Não, alguma coisa... Ah, claro, porque eu tenho que arrumar aqui, quer ver? Ó? Aqui é na segunda, porque é no ano 2, né? É elevado a 2. E aqui... E aqui... Volta. E aqui é elevado a 1. Beleza, fechou.
tá? O que acontece? De forma geral, né? Eu fiz porque, tipo assim, eu fiz porque eu gosto de administração financeira, já trabalhei no banco, leciono a matéria, não por lecionar, na verdade, mas assim, mais por gostar e estar no dia a dia, né? Mas o que eu queria passar para vocês? Na minha época da graduação, eu tive uma pessoa que ela fez a graduação em outro curso e eles tiveram o assunto para análise de investimentos, era para análise de projetos e tudo mais, eles tiveram uma cadeira sobre isso. E o professor ensinou a calcular assim, ó, só que não era todo mundo com computador, não era todo mundo com aula online e com computador. Então, eles faziam os alunos usarem não a calculadora HP, mas usar uma calculadora científica, e daí a pessoa botava o valor, 14 mil, dividido por 1 ponto, mais a taxa. Então, é como se fosse 1,165 elevado a 1 no ano 1, elevado a 2 no ano 2, né? E vai mudando os valores. Moral da história, o professor passava um tempão para fazer um exercício, que a gente faz rápido aqui. Com a calculadora, com Excel, a gente faz rápido. Vocês ganham muita velocidade. Na vida, a vida que é de vocês assim, ó, respostas certas em pouco tempo. Não adianta o cara pegar e trazer 3, 4 folhas escritas de como é que ele fez o cálculo. Quem te pergunta quer o resultado, ele quer o resultado certo, ele quer ter confiança que você sabe apresentar o resultado. Estou comentando tudo isso por quê? Porque essa pessoa aprendeu a fazer pela fórmula, óbvio que ela esqueceu a fórmula, né? Você perguntar assim, qual que é a fórmula de Bhaskara? Claro, vocês passaram muitos anos, o cara lembra, né? Aliás, eu recebi uma do distanciamento social. Cara, deixa eu ver se eu achar, porque talvez eu tirei ali um print de tela, eu vou mandar no grupo de vocês. Uma que o cara fez assim, ó, distanciamento social, 1,5 metro da frente, 1,5 metro do lado, ó, 1,5 metro, 1,5 metro, e daí ele pegou, lembra a soma dos catetos, né? Dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, né? Lembra que a gente tinha lá Pitágoras, né? Aí o que acontece? Aí eles fizeram assim, o da frente 1,5 metro, do lado 1,5 metro, e entre eles aqui 1,5 metro. Aí eles botaram o cara querendo, né? Quem desenvolveu a fórmula querendo se matar, que ele pensou assim, puto, o cara não aprendeu merda nenhuma no colégio. Enfim, desculpa o linguajar. Mas eu quero que vocês saibam, né, usar as funções do Excel para ter resultado rápido, tá? Então, assim, mostrei aqui como é que a gente faz, só para que vocês tenham uma ideia. E isso aqui, ó, que a gente está vendo, quando eles botam no material, porque às vezes, infelizmente, o material, ele te mostra, mas ele dá uma assustada, sabe? O material dá uma assustada e o cara não entende o que está querendo dizer. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, é isso aqui que ele está querendo trazer aqui com a fórmula, ó. Ele bota assim, ó, a soma do fluxo. Então, o que é a soma do fluxo? É o 14 mil dividido por 1 mais a taxa, 14 mil era dando 1, elevado a 1. Depois o outro valor, 13 mil dividido por 1 mais 0,165 elevado a 2. Terceiro, entenderam? É isso. É isso. Só que daí a pessoa vê essa fórmula aqui, né? Anota no caderno, tem que ter o caderno a vida inteira para resolver. Hoje em dia, cada um de vocês tem o celular. Então, usa a função da calculadora HP ou até abre o próprio Excel e calcula. Com isso, vocês vão conseguir fazer cálculos de qualquer investimento, que nem eu mostrei. Na hora que eu apresento para vocês, eu apresento só o finalzinho, só os valores aqui, ó. Mas isso pode ter uma complexidade muito maior, beleza? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu trazer uma questão para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje. Depois a gente continua na nossa próxima aula, eu vou retomar, e a gente ainda tem mais um pouco ali da apresentação, vai ter outros exercícios. Esse material aqui ainda se estende bastante, tá? Ainda tem fluxos com prazos diferentes, valores diferentes, se vale a pena investir um valor a mais numa máquina ou não, e daí a gente vai ver esse investimento incremental, se vale a pena ou não. Mas para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, vou pedir para que vocês façam esse cálculo aqui, desse exercício, do calcular o VPL, aproveitem e já calculem
VPL e já calculem a taxa interna de retorno. Eu vou fazer a correção hoje com vocês desse exercício e eu vou mostrar uma função que tem na HP que eu não mostrei até agora. Vou mostrar para vocês, tá bom? Como é que a gente pode fazer para, inclusive, ser mais fácil. Que digamos que a pessoa estivesse fazendo uma prova, um exame de suficiência com a calculadora e não tem o Excel. Como é que ele faria, tá bom? Vou dar para vocês 5 minutos, 7 minutos. Façam na calculadora HP. Ó, uns 7 minutos. Façam na calculadora HP e acho que 7 ficou pouco, né? Uns 10 minutinhos. Façam na calculadora HP com calma, tudo bem direitinho. E façam também no Excel, tá? A gente vai fazer valor presente líquido e taxa interna de retorno. Vou dar 10 minutos a gente retorna, faz o exercício, mostra uma forma diferente de fazer ele na HP, para agilizar nesse exemplo aqui. E daí a gente finaliza nosso encontro de hoje, tá bom? 10 minutinhos, vou deixar gravando, mas vou deixar off. Qualquer coisa, se alguém quiser, estou respondendo qualquer dúvida, questionamento.
Legal, pessoal. Então, retornamos. Conseguiram fazer a conta? Acredito que sim, né? Esse nosso dia de hoje foi um dia de bastante aprendizado. A gente conseguiu trabalhar, aprender bastante coisa. E na nossa aula que vem, eu vou trazer uma bateria de exercícios para que a gente faça, tá? Então, semana que vem vou trazer uns exercícios que a gente vai poder praticar e vai ficar bem tranquilo. Então, vou resolver esse exercício aqui para a gente finalizar o nosso encontro que nem a gente tinha conversado. Quanto é que vocês chegaram de resultado? 149.722. Então, vamos lá. Então, considera, né, a taxa de juros 8%, né, e tem que cuidar que ele tem aqui o período de até 5 anos, né, aqui ficou como 4, mas é 5 anos. Então, resultado, 149.722,94, beleza. E a taxa interna de retorno, né, 12,62. O que eu quero mostrar para vocês é uma função que eu não mostrei até agora da calculadora HP, tá? Vou mostrar agora para vocês. É o seguinte. O que acontece? Vocês estão vendo aqui o fluxo, né? 200 mil e repete, ó. 200 mil aparece 1, 2, 3 vezes. Na calculadora HP, digamos que a pessoa tivesse que fazer 30 vezes o mesmo número, 10 vezes, 15 vezes o mesmo número. Ninguém merece, ninguém merece. Então, como é que dá para fazer? Ó, vou fazer a mesma conta ali na calculadora, tá? E eu vou dar um macete ali, olha só. Primeiro valor, 1 milhão. 1 milhão. CHS, G, CFO. 200 mil. Olhem só agora o que eu vou fazer. 200 mil. Eu aperto uma vez. G, CFJ. Para dizer o valor. Disse o valor. Quantas vezes aparece 200 mil? Ele aparece 1, 2, 3 vezes. Aí eu digo assim, ó. 200 mil que eu acabei de colocar. 3, G, ó, NJ aqui, ó. Esse botão aqui eu não tinha ensinado ainda, ó. NJ. Para dizer que 200 mil é 3 vezes. Depois, 400 mil. G, CFJ. E depois, 500 mil. G, CFJ. Lanço a taxa de juros, 8. E agora eu pergunto qual que é o NPV. E ele disse. Ou seja, se eu tivesse, né, aqui eu tenho aqui 3 vezes 200 mil, eu boto 3, G e aperto NJ, beleza? E depois eu boto outro valor, então eu digo qual que é o valor e quantas vezes ele aparece. Então, por exemplo, se fosse 200 mil, se fosse 200 mil, 5 vezes, ó, deu negativo, não se pagou, ó. Se fosse 200 mil, 5 vezes, ficaria assim, ó. Opa. Ficaria assim, ó, 1 milhão, CHS quer dizer G, CFO, 200 mil, G, CFJ, aparece quantas vezes? 5. 5, G, NJ, a taxa de juros, 8, F, NPV. 201, 457,99. Beleza? Então, vocês viram como é que a gente usa essa função aqui, que é o NJ. Tá? É bem bacana para trabalhar. Então, a gente viu várias coisas. Aprender a calcular o payback no nosso encontro de hoje. Aprendemos a fazer o valor presente líquido, que é muito importante ali em relação ao projeto. A gente ainda vai evoluir um pouco mais essa ideia, tá? Em relação a várias possibilidades aqui. E fizemos já no primeiro momento o cálculo da taxa interna de retorno. Quero agradecer bastante a presença de cada um de vocês. Semana que vem nós faremos alguns exercícios e a gente ainda vai
vai percorrer ainda um longo caminho ainda com o orçamento de capital. Inclusive, com essa apresentação de hoje, a gente ainda continua com ela para fazer mais cálculos mais adiante. Obrigado pela presença de vocês, desejo uma excelente noite e uma boa semana. Até semana que vem aí estamos aí firmes e fortes. Um abraço, pessoal, tudo de bom. Boa noite, Júlia. Boa noite, Letícia. Boa noite, Matheus.